Estamos aqui para mais uma aula de Geografia na sua Fórmula do Sucesso, voltando a tratar do tema migrações. Na aula passada, você lembra? Falamos sobre a entrada de estrangeiros no Brasil ao longo da história. Hoje falaremos sobre a saída de brasileiros para o estrangeiro e também das migrações internas no Brasil. Acompanhe comigo essa primeira tela. Vemos aqui o quadro mostrando o mapa mundi e indicando a quantidade aproximada de brasileiros vivendo no exterior ao final da década de 1990, ao final, portanto, do século XX. Vemos aí um expressivo número de brasileiros nos Estados Unidos, que é ou foi o destino principal dos brasileiros nas últimas décadas, indo buscar melhores condições de vida. Esses brasileiros se envolveram, sobretudo, com o trabalho em setores que não requeriam grande qualificação de mão de obra, como garçons, por exemplo, como também, muitas vezes, o trabalho de cuidado com as crianças, popularmente, o trabalho de babá. Nós temos também outros contingentes que mostram um número significativo. E destaco nesse momento para você o grande número de brasileiros vivendo no Paraguai. Repare aqui no quadro geral do mapa que é o segundo país com maior número de brasileiros. E o que são esses brasileiros vivendo no Paraguai? Quando foram? E qual é a atividade com as quais estão envolvidos esses brasileiros naquele país? É importante destacar que aqui estamos abordando migrações definitivas e, portanto, não contabilizamos para este número de brasileiros no Paraguai aqueles que eventualmente vão, por exemplo, em busca de mercadorias mais baratas, já que é um país que tem boa parte da sua economia girando em torno desse comércio sem praticamente uma cobrança de taxas de importação. Bem, o brasileiro que vive no Paraguai hoje é o brasileiro que se destinou para aquele país, principalmente entre finais da década de 70 e início da década de 1980. Deixa eu só fazer uma correção aqui. 1980. Agora sim. Principalmente nos anos 80, nós tivemos uma grande leva de brasileiros se destinando para aquele país. E qual o objetivo disso? Os brasileiros que foram para o Paraguai foram buscar terras mais baratas. São, portanto, principalmente pecuaristas ou agricultores, que viram a possibilidade de expandir seus negócios além fronteiras. Com certa facilidade e conivência do governo paraguaio, estes se fixaram lá. Receberam, inclusive, um nome diferente que surge da união, justamente, da denominação desses dois países. São chamados de brasiguaios. Esses brasileiros, historicamente, se fixam no Paraguai, contribuem, sem dúvida nenhuma, para a economia daquele país, na medida em que as suas produções ocorrem lá, tanto no setor agrícola quanto pecuarista, e não tem nenhuma intenção de retornar ao território brasileiro. Recentemente, inclusive, nós tivemos uma confusão ocorrendo no governo de Fernando Lugo, que há pouco foi deposto do poder no Paraguai, com a questão dos sem terra naquele país, que não reconheciam ou acham imprópria essa ocupação das terras paraguaias por agricultores e pecuaristas brasileiros. Contudo, ao final, nós tivemos a permanência, portanto, desses fazendeiros que não sofreram lá perdas de suas terras e continuam, portanto, produzindo a soja, principalmente, e gado naquele país. Observamos aqui também uma corrente migratória importante, uma corrente emigratória brasileira para a Europa. Aí nós temos também muitos migrantes que foram em busca de melhores condições de vida naquele continente, em países como a França, a Alemanha, Itália e Inglaterra. O caso japonês
nós temos brasileiros principalmente descendentes daquela nacionalidade, os chamados decassegues, que foram para o Japão e assumiram postos de trabalho, principalmente naquelas funções que não exigem um nível muito elevado de qualificação. No continente asiático, nós temos brasileiros profissionais de várias áreas e vários setores que foram prestar serviços a empresas, inclusive de origem nacional, de origem brasileira, naquele país. E isto também se verifica no continente africano e principalmente em alguns países como Angola, onde o setor da construção civil tem crescido e com esse crescimento uma demanda muito grande, por exemplo, de engenheiros. Grandes empresas brasileiras têm estruturas montadas naquele país e em outros países africanos e a demanda gerada por alguns profissionais, né, da área técnica de engenharia fez com que muitos brasileiros optassem também por ir para a África, até pelas propostas de trabalho financeiramente interessantes. Na América do Sul, de maneira geral, nós temos, assim como na América Central e Caribe, também brasileiros com uma profissão definida que vão suprir justamente as carências de mão de obra em alguns setores especializados nesses países. No caso da Austrália, geralmente profissionais que vão lá em busca também de novas oportunidades de trabalho. E temos um número aí razoável de brasileiros na Austrália. Observe comigo, não é mais um quadro que está mostrando aqui, primeiramente, um mapa, uma visão geral, né, do mundo em relação ao número de brasileiros por continente. E observe, não é, uma confirmação de que o número expressivo, mais expressivo de brasileiros se encontra na América do Norte. E aí, destacadamente, nos Estados Unidos, por questões históricas que já abordamos. Destaque também para o Canadá, que tem sido um país que tem captado cérebros, né? Assim como nós falamos, captado cérebros, ou seja, gente com formação técnica, intelectual, tecnológica, para dar conta da necessidade de mão de obra, que no Canadá é bastante expressiva, né? Pessoas de outros países que vão para suprir a carência de mão de obra no Canadá, que é um país que tem um crescimento populacional relativamente baixo. Observamos também aqui um destaque para o Oriente Médio, né, com um número razoável de brasileiros, também de algumas áreas do ramo técnico, tecnológico, que foram para aqueles países em função dos crescimentos de alguns setores, como da construção civil, né, com destaque aí, por exemplo, para os Emirados Árabes Unidos, né? A cidade de Dubai é uma cidade que hoje tem uma expressão muito grande nesse ramo, em função de todo o crescimento que a economia de petróleo tem proporcionado naquela região. Observamos aqui um outro quadro. Nesse quadro, nós observamos, mais uma vez, né, a questão do número de brasileiros fora do país, e aí no mapa em si, um destaque, não é, para os primeiros 5 lugares em matéria de brasileiros vivendo fora do país, né? Em primeiro lugar, os Estados Unidos, o Paraguai, como já destacamos, vem em segundo. Em terceiro lugar, nós observamos o Japão. Em quarto, a Alemanha. E em quinto, Portugal, que durante certo tempo, aí em fins do século XX, foi praticamente uma porta de entrada de brasileiros para a Europa. Ok? Bom, agora nós vamos dar um destaque às migrações internas no Brasil. O Brasil que historicamente percebeu processos migratórios muito ligados aos seus ciclos econômicos. Se formos fazer aqui um resumo histórico, temos aí, né, determinados momentos em que essas migrações elas exerceram grande importância no povoamento de certas áreas do país que até então eram praticamente desconhecidas, principalmente por habitantes, né, dos grandes centros. A primeira migração, historicamente, que nós podemos destacar no Brasil, o primeiro movimento migratório interno, é sem dúvida aquele que está conectado ao ciclo econômico da mineração, ou ciclo do ouro, como ficou conhecido na história.
Antes dele, nós tivemos outros ciclos econômicos, como o do próprio pau-brasil, que envolve o processo de descobrimento e a confirmação do processo de colonização com a cana-de-açúcar. Mas como foram processos relativamente e geograficamente mantidos na costa brasileira, não envolveram processos de migração interna. A mineração, sim, pois nós tivemos deslocamentos, principalmente das regiões sudeste, e aí destacadamente de São Paulo e do Rio de Janeiro, e também do Nordeste, para a região das Minas Gerais, que, num contexto geral, envolve, além do estado de Minas atualmente, também áreas do interior da Bahia, do Mato Grosso e do atual estado de Goiás. Posteriormente, o grande ciclo econômico do Brasil foi o ciclo cafeeiro, que demandou aí, principalmente com a abolição da escravatura, mão de obra, que veio tanto de origem estrangeira, como trabalhamos em um outro momento, quanto também mão de obra que no país foi incorporada, foi absorvida nos cafezais, como os trabalhadores das antigas minas, e também nordestinos e capixabas que se destinaram ao interior de São Paulo. Depois, nós tivemos também o ciclo da borracha, que demandou um contingente de mão de obra para trabalhar nos seringais da Amazônia, notadamente nordestinos, que principalmente durante a Era Vargas saíram do interior da região, buscando esperançosos melhores condições econômicas com o trabalho na Amazônia, fugindo também da seca, que principalmente entre fins do século XIX e início do século XX acometeu o interior do Nordeste de maneira bastante severa. Vamos observar aqui novamente um quadro. Olha aí na tela. Nós temos aqui na parte superior do vídeo 3 mapas mostrando aí tendências de fluxos migratórios, primeiramente entre as décadas de 50 e 60, depois entre os anos 60 e 70 e, por fim, entre as décadas de 70 e 80. Note, no primeiro mapa, já nos anos 50, 60, primeiro, uma seta indicando aqui um movimento migratório do interior do Nordeste em direção à Amazônia, e mais especificamente ao leste do Pará. Esse movimento migratório está relacionado a algumas frentes pioneiras, como, por exemplo, a construção da rodovia transamazônica. Um outro fluxo mostra aqui um grande volume de nordestinos, tendo aí como destino a região sudeste. Esse processo está diretamente conectado à industrialização de São Paulo e ao processo de urbanização, que envolve a construção civil e que, portanto, atraiu trabalhadores, principalmente mão de obra com baixa qualificação. No mesmo ramo, nós notamos aqui um fluxo para o centro-oeste. Este fluxo está conectado à abertura da fronteira agrícola do Brasil, mas principalmente em função da construção da nova capital federal e depois também a sua inauguração. Brasília foi um vetor de atração migratória de várias partes do Brasil e, sobretudo, do Nordeste brasileiro para a região Centro-Oeste. Um outro vetor, ele mostra aqui uma saída do Sul para o Sudeste. Isso também em função do crescimento econômico que a industrialização produz na região, principalmente no entorno de São Paulo. O segundo mapa, ele traz, por sua vez, um importante fluxo de nordestino em direção à Amazônia. As novas frentes de trabalho, principalmente com a construção da rodovia transamazônica, dão um aumento nesse fluxo. Além disso, a extração mineral, principalmente a extração de ouro em Serra Pelada, no sudeste do Pará, cria uma nova expectativa nesses nordestinos, principalmente no interior. O fluxo migratório para o centro-oeste e para o sudeste brasileiro tem a sua continuidade durante esse período e vemos uma outra corrente migratória saindo do sul e do sudeste do Brasil em direção ao centro-oeste e para a Amazônia. A expansão da fronteira agrícola, sem dúvida nenhuma, conduziu muitos fazendeiros, primeiramente pecuaristas, criadores de gado e depois também cultivadores de soja, de milho, de arroz, que, com a promoção do governo na oferta de terras baratas, se sentiu atraída e alcançou estados como Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, o sul do Pará, Rondônia e o Amazonas.
No terceiro mapa, nós observamos aqui fluxos diferenciados um tanto nas décadas de 70 e 80. Destaques para um fluxo ainda mais forte de nordestinos em direção ao sudeste, principalmente a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Um fluxo que demonstra uma expansão, né, ainda maior da fronteira agrícola no Brasil e novas perspectivas, né, de trabalho em vários estados da região norte, e o fluxo que nós falamos anteriormente de brasileiros, principalmente do sul, principalmente do estado do Paraná, para um país vizinho, para o Paraguai, os chamados brasiguaios, que não se trata de uma migração interna, como já vimos na nossa primeira aula sobre migrações, uma migração internacional, mas para um país bastante vizinho, um país, portanto, bastante próximo. Aqui na parte inferior do vídeo, você observa comigo aí a indicação de fluxos de correntes migratórias mais atuais. Tanto migrações de saída que ainda ocorrem, quanto migrações de retorno à origem. As migrações de saída indicadas nas setas em azul. No primeiro mapa, por exemplo, ainda uma saída de nordestinos para a região sudeste. No entanto, uma migração de retorno ainda mais expressiva de nordestinos do sudeste, vindos do sudeste, para a sua região de origem. Essas migrações de retorno, elas dizem respeito, sobretudo, à questão da saturação dos mercados, principalmente no estado de São Paulo, e até mesmo às novas regras de seletividade que esse mercado tem imposto, feito com que aqueles indivíduos que não buscaram ou não tiveram a oportunidade de uma formação mais aprofundada, principalmente em setores em que se necessita muito mais de compreensão dos novos avanços tecnológicos, né, a voltarem para as suas áreas de origem, muitas vezes por estarem vivendo em condições precárias em grandes cidades do Sudeste. Então, vêm em busca de novas oportunidades de uma região que está em crescimento, que é a região Nordeste. Muitas vezes, inclusive, em áreas do interior. No segundo mapa, nós observamos uma migração de retorno de sulistas que estão vindo ou retornando do centro-oeste, até mesmo da região norte, para os seus estados de origem, como acontece com o estado do Paraná. Essas migrações de retorno é justamente daqueles que estão em busca de novas oportunidades ou estão reformulando as suas estruturas produtivas. Muitas vezes, né, criadores de gado que estão vendendo suas propriedades e retornando para investir em outros setores, principalmente pela questão da força da idade. E no último mapa nós observamos aqui uma inversão de movimento migratório entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Né? Alguns que estão saindo na atualidade de Minas, por exemplo, para o Rio de Janeiro, que é um estado que tem apresentado bastante crescimento em função, sobretudo, do setor petrolífero, mas, ao mesmo tempo, alguns mineiros conectados a outros setores econômicos que têm retornado para Minas Gerais, em busca, inclusive, do crescimento em outros setores, né? Como, por exemplo, prestação de serviços de várias especialidades. De maneira geral, esse recado que nós temos para este nosso momento, para essa nossa aula. No nosso próximo encontro, daremos continuidade ao tema demografia e urbanização. Bons estudos para você, um abraço e até a nossa próxima aula.